Fala, meus queridos, muito boa noite. Retornando aqui, dando continuidade nessa parte aqui de medidas de tendência central. Estava falando sobre médias, tanto a média aritmética simples, como a média ponderada, e a parte aí de moda, beleza? É isso que nós estávamos falando aí com vocês. E nós paramos aqui, fizemos algumas questões sobre esse tópico aí, né? E a galera do Anexo Brejo, tá todo mundo aí conectado, né? Então vamos dar continuidade aí a esse tópico que nós estávamos falando com vocês aqui. Gente, inclusive eu estava terminando aqui essa primeira aula, estava falando da importância, né, desse conteúdo, que é essa parte aqui de média aritmética. Então, todo ano cai questões de média na prova. Todo ano o Enem vai cobrar isso aí. Primeiro, como eu até disse em outras aulas também, conteúdos que tenham a maior relação com o nosso dia a dia, esses conteúdos o Enem gosta de abordar. Gente, média é só que a gente fala durante o nosso período escolar. Cristiane aí também, do Anexo Brejo. Então, a galera aí de São Pedro, do Anexo Brejo, ó. Galera aí, todo mundo conectado. Galera aí de Palmeira, do Piauí. Dom Inocêncio. Então, todos esses conteúdos que têm uma relação com o nosso cotidiano, o Enem gosta muito de abordar. Média. O aluno passa a escola todinha, período escolar, na universidade, falando sobre média. Menino, tua média tá quanto? Em biologia? Quanto é que tá tua média em matemática? Pai, tu tem que tirar quanto para passar direto? Então, vem no período escolar todinho. Os alunos sempre ligam, pô, tem que tirar tanto. Minha média que tá meio ruim em português, tá meio ruim aqui em matemática. Robert Pereira. Então, ele tem que ficar ligado nesses conteúdos. Lembra daquele outro também que eu falei com vocês sobre a parte de geometria espacial? Então, eu quero que vocês revisem também essa parte da geometria espacial. Todo aquele solo de geometria que nós falamos, que o Enem vai cobrar isso aí de vocês. Lembra outro tópico que eu também falei com vocês? Dando uns toquezinhos da nossa prova. Próxima semana, vou falar mais um pouquinho também com vocês. Aquela parte da análise combinatória, né? A parte lá de arranjo, combinação, permutação. Pode ter certeza que vai aparecer uma questão na prova sobre isso aí. Beleza? Então vamos lá. Ana Clara da Silva. Olha aqui essa questão 8. Considera a distribuição a seguir relativa à nota de 2 alunos de informática durante determinado semestre. Beleza? O aluno A, e eu tenho aqui o aluno B. Aí, ele quer saber qual é a média desses 2 alunos. Então, vamos fazer aqui primeiro do aluno A. Vamos primeiro fazer aqui do aluno A. Vamos fazer o quê? Soma tudo e divide pela quantidade de termos. Bora somar. O aluno A, 9,5. Aí, 9. 2. 6. 6,5. Aí, que mais? 6,5 mais 3
mais 7 mais 2. Isso tudo eu vou dividir por quanto? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dividi por 8 a quantidade de notas aí. A gente bora somar aqui, né? Somando. 9,5 mais 9 mais 2 mais 6 mais 6,5 mais 3 mais 7, 10, 10 mais 2, 12. Dá 45. Quanto é que é 45 dividido por 8? A média aqui do A, 5,625. Beleza? Agora, vamos fazer aqui do B. Do B, do aluno B. Fica 5 mais 5,5, 4,5, 6. 5,5, 5. 4,5 e o 4. Isso tudo eu vou dividir por 8. Então, quanto foi a média dele aí? Bora somar aí, né? 5 mais 5,5 mais 10,5, né? Mais 10,5 de novo, mais 8,5. Deu aí 40. 40 dividido por 8 é igual a 5. Então, a média é 5 dele ali, né? E a outra 5,625. Beleza? Então, muito facinho aí. Esse tipo de questão. Então, ó, sempre você vai fazer o quê? Você vai somar a quantidade de notas, né, a quantidade de números, José Arimateia, e vai dividir pela quantidade de elementos. Beleza? Isso é a média dessas notas. Professor, mas como é que eu sei que numa questão está falando de média ponderada? Como é que eu sei que numa questão está falando de média ponderada? Ele vai te dar um peso. Ah, vamos supor que matemática peso 3, física peso 2 e por aí vai. Beleza? Questão 9. Um time de futebol, salão, ele possui 5 jogadores titulares. As idades dele, ó, 15, 17, 18, 19 e 20. Ele quer saber a média de idade deste time. José Arimateia do Anexo Brecht também. Bora calcular essa média, né? Então fica 15 mais 17 mais 18 mais 19 mais 20. Professor, eu vou dividir por quanto? Pela soma, pela quantidade de idades aí. São 5 jogadores. Vou dividir aqui tudinho por 5. Então, a média.
Aqui fica 32, né? Que é 15 mais 17. Mais 37, 18 mais 19, mais 20. Isso tudo vamos dividir por 5. Aí fica, a média é 69 mais 20. Isso tudo dividido por 5. Aí a média é 89 dividido por 5, que é a média das idades. 89 dividido por 5, que dá 17,8. É a média da idade desses jogadores. Beleza? Questão também muito simples, bem trivial mesmo. Olha aí, como eu disse, envolvendo essa parte aí de tabelas, você pode, como eu disse, pode ter certeza que vai ter questões nesse estilo aí no nosso vestibular. Ele me deu aí a tabela de frequências e o resultado, né? Sobre as idades dos alunos de um curso esportivo. 15 anos, temos 10 alunos. Aí a frequência. Beleza? Ele quer saber, qual é a pergunta? Ele quer saber qual que é a idade média e qual que é a idade modal, Kaique, Marlon. Beleza? Então, eu vou dar aí, 2 minutinhos na tela para a questão 10. Galera aí de Palmeira, nós temos aí essa tabela. E ele quer saber a idade. Gente, é mais fácil a idade modal. Por que é mais fácil? Só tu ver quem é que tem a maior frequência. Maior frequência está a frequência 15. E ele se refere aqui à idade 16 anos. Então, a idade de 16 anos é a idade modal, é a que mais aparece.
é que tem a maior quantidade de alunos. É mais fácil calcular a moda em uma tabela. Agora vamos calcular a idade média. A idade média vai ser o quê? Vou pegar a idade com o seu peso. 15 vezes 10 mais 16 vezes 15 mais 17 vezes 10 mais 18 vezes 10 mais 19 vezes 5. Isso tudo dividido por onde? Pela soma dos pesos Anderson Daniel, do anexo Brejo. Eu vou dividir pela soma das frequências, que é o peso. Aí 10, aí 15, mais 10, mais 10, mais 5. Bora lá. Quanto vai ser a nossa média? 150. Quanto é que dá? 16 vezes 15. 240. Mais 170. Mais 180. Mais 19 vezes 5, que dá 95. E nós vamos dividir pela a soma dos pesos. Somando aqui, ó, 25, né, que é 10 mais 15, mais 25 de novo, que é 50. Que é a soma dos pesos. Bora lá, vamos calcular aqui a idade média. Yasmin Souza. Somando tudo aqui. 150 mais 240 mais 170 mais 180 mais 95. Dá 835. Isso tudo dividido por 50. Divididos aí por 50, dá 16,7. É a idade média desse grupo aí, né? Professor, e a moda? Já tinha falado, gente, a moda é de quê? 16 anos. Por quê? É a idade que tem o quê? A maior frequência, que é a de 16 anos. Olha aí, questãozinha aí do Enem. Envolvendo essa parte aí de tabelas, né? A participação dos estudantes na OBMEP aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Desde a região norte, né, nordeste, tá falando o percentual. Até a região sul, né, de 2005 a 2009, fez comparativo. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região
Nordeste. Ó, fica ligado aí, ele só quer saber de quem? Só da região Nordeste. Então fique muito atento aí, que ele só quer saber da região Nordeste. Então vamos ficar somente ligadinho aonde? Bem aqui no nosso Nordeste. Os outros dados aí só foram informações a mais aí na questão. Então vamos calcular o percentual médio. Beleza? Olhando, analisando aqui o Nordeste, qual vai ser essa média? Qual vai ser esse percentual médio? Vai ser 18 mais 19 mais 21 mais 15 mais 19. Pessoal, não, vamos dividir por quanto? A gente observa aqui, ó, foi durante 5 anos, que foi de 2005 a 2009. Eu vou dividir isso aqui por 5. Aí, quanto vai ser a nossa média? 37, né? Mais 36 mais 19. Isso tudo dividido por 5. A média vai ser somando aqui dá 73 mais 19 dividido por 5. Somando aí dá quanto? Dá 92 dividido por 5. Quanto é que dá 92 dividido por 5? Dá 18,4, né? 18,4%. Patrícia Santos. E isso aconteceu aonde? Lá na região Nordeste. Beleza? Que está aí na letra C, 18,4%. Foi o percentual médio de medalhista de ouro lá na região Nordeste. Beleza? Então vamos aí para a questãozinha do Enem aí, né? Como vocês podem estar ligados, observando. E agora vamos fazer várias aí questões do Enem. Olha aí. Essa aqui foi, se eu não me engano, ela foi do ano passado, essa questão aqui. A questão 12, envolvendo a parte de média. E a média ponderada, ó, a frequência. Falando sobre idades também, né? Gosta muito de falar sobre idade, falar sobre a nota dos alunos. É muito recorrente esse tipo de questão. Beleza? Então, vou dar 2 minutinhos aí para a questão de número 12.
Então, gente, ó, uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola. E ele fez aqui a coleta. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Bora lá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar. Aqui se trata de uma média o quê? Ponderada. Então, vamos calcular aqui essa média. Vai ficar 6 vezes 9, né? Isso quer dizer o quê? 6 alunos têm 9 anos. Mais 12 vezes 18. Fica ligadinho aí. Mais 9 vezes 27. Isso tudo dividido. Agora fica ligado aí no detalhe. Nós vamos dividir pela soma dos pesos, pela soma das frequências, que é 6 mais 9 mais 12. Aí fica 54, né? Mais 12 vezes 18. 12 vezes 18 dá 216. Mais 9 vezes 27 dá 243. Isso tudo dividido por 15 mais 12, né? 27. Quanto é que vai ser essa média? Somando lá em cima, 216 mais 54 mais 243, que dá 513, dividido por 27. Quanto é que dá essa divisão aí por 27? Dá 19. É o quê? 19. Qual o gabarito que está aí esse 19? Letra D de dado. Aí é a média das idades desses alunos aí. Letra D. D dado. Beleza? Então, mais uma questãozinha aí do Enem. Outra questãozinha aqui do Enem, envolvendo essa parte aí de média. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados, com pesos que medem sua importância para a agência, e as respectivas notas que cada empresa recebeu, estão organizados no quadro. Ele deu as notas aí da empresa e o peso, rapidez, clareza e cortesia no atendimento. Bora lá. A agência bancária, ela vai contratar a empresa, olha aí, com a maior média ponderadas das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram qual foi das empresas aí? X, Y, Z, W ou T.
Então, gente, nós temos que calcular o quê? A média ponderada, como a própria questão aí falou, e ver qual que é o maior resultado. Beleza? Eu vou calcular da empresa X. Beleza? Depois nós vamos calcular da empresa Y. E vamos fazer com cada um, né? Bora lá, vamos calcular com eles aqui. Lembrando que a questão disse que se trata de uma média, o quê? Ponderada. Bora lá, na empresa X fica, ó, o peso, 5 vezes 3, mais 5 vezes 1, mais 2 vezes 2. Isso tudo eu vou dividir por quem? Por 10, que é a soma dos pesos. Aqui, ó, essa soma, aqui vai ficar 15, mais 5, mais 4, dividido por 10, que é 24, dividido por 10, que é 2,4. Isso foi da empresa X. Da empresa Y, bora lá. Vai ficar 1 vezes 3, mais 4 vezes 5, mais 2 vezes 2. E eu vou dividir também por 10, que é a soma dos pesos. Aí fica 3 mais 20 mais 4, dividido por 10, que fica 27 dividido por 10, que é 2,7. Da empresa Z, fica 4 vezes 3, mais 3 vezes 5, mais 2 vezes 2. Isso tudo dividido por 10. Aqui essa soma vai dar quanto? 12, 31, né? 12 mais 15. Dá 27, né? Mais 4, 31. 31 dividido por 10 é 3,1. A empresa W fica 3 vezes 3, mais 3 vezes 5, mais 3 vezes 2. Isso tudo dividido por 10. Somando aqui da empresa W, vai dar 30 dividido por 10, que é igual a 3. Por enquanto, a empresa Z está ganhando aí, né? Maior média até agora. Agora vamos para a empresa última, a empresa T. Fica 4 vezes 3, mais 2 vezes 5, mais 4 vezes 2. Isso tudo dividido por 10. Essa soma aí também dá 30, que é 12 mais 10 mais 8. E 30 dividido por 10 também é 3. Então, ele vai ter que escolher qual empresa? Tem que ser a empresa Z, que é a que teve aí a maior média. Então, gente, observa aí esse tipo de questão. Muito cobrada aí no Enem. Daniel, dá um minutinho aí pra galera copiar aí. Um minutinho para vocês copiarem aí, ó.
Bora lá, né? Tiraram o print aí, copiaram. Então, você pode ter certeza que esse tipo de questão vai aparecer na provinha de vocês aí próxima semana. Muito, muito cobrado esse tipo de questão. Mais uma aqui do Enem. Diz assim, ó. O preparador físico de um time de basquete, ele dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,80. Então, desses 20 jogadores, a média das alturas dele lá era de 1,80. No último treino, antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Se o novo jogador é 0,20 metros mais baixo que o anterior, qual é a média de altura em metro do novo grupo? E aí, como é que a gente faz esse tipo de questão? Falando sobre o preparador físico aí, né? Gente, aqui tu tem que estar ligado no seguinte. Como é que nós vamos fazer isso daqui? Primeiro ele me deu o quê? Ele disse que tem 20 jogadores e ele me deu a média. Gente, o que é a média? É a soma de quem? Das alturas dividido por quanto? Por 20, né? Porque são 20 jogadores aí. Quanto é que vai dar essa soma? A média ele me deu, que é 1,80. 1,80 é igual, chamar só de S, que é a soma. A soma das alturas dividido por 20. Quanto é que dá aí a soma das alturas? Dá 36. Beleza? Essa é a soma das alturas de quem? Essa é a soma das alturas dos jogadores. De boa até aí, né? Aí o que foi que aconteceu? Saiu um jogador, não é isso? E entrou outro. Eu não sei quem foi que saiu. Aí, quanto é que vai ser a nova média? Aí eu vou fazer o quê, ó? Quanto é que vai ser essa nova média? Eu vou pegar 36, que é a soma, né? 36 menos, que é mais baixo esse aqui, né? Menos 0,20 dividido por 20. Entrou um e saiu outro, né? Quanto é que dá aí? 36 menos 0,20. Dá quanto? 36 menos 0,20 dá o quê? Dá 35,8, né? Que é 36 menos 0,20. Dividido por 20. Quanto é que dá? Dá 1,79. Então, esse tipo de questão também, que vem caindo no Enem, ele te dá uma média, às vezes ele tira uma pessoa e coloca outra, ou mais alto, ou mais baixo, como vocês podem observar aí.
Então, gente, a nova média é de quanto? 1,79. Recapitulando o que a gente fez aqui, né? Esse time de basquete tem 20 jogadores. E ele deu a média das alturas. Então, se eu somar todas as alturas de todos os jogadores e dividir pela quantidade, eu sei que tem que dar 1,80. Aí eu fiz aqui os meios pelos extremos. A soma é igual a quanto? A 36. Beleza. A nova média foi o que aconteceu. Saiu um jogador, que a gente não sabe quem é, mas a gente sabe o quê? Que é 0,20 metro mais baixo que o anterior. Então, eu peguei aqui, ó, 36 menos 0,20. Por quê? Porque ele é mais baixo. Deu 35,8. Aí, pegamos aí e dividimos por 20. Que dá 1,79. Então, outra questãozinha falando sobre essa parte aí de média aritmética simples, né? Então, como eu já disse para vocês, esse conteúdo que está dentro da parte aí da estatística, que é as medidas de tendência central, ele é bastante abordado no nosso vestibular. Muito. Toda edição cobra questão de média. Média é simples, média ponderada, mediana, que nós vamos falar na próxima semana, que também faz parte aí da medida de tendência central. E depois nós vamos falar das medidas de dispersão, que é desvio médio, variância. Nós vamos falar das medidas de dispersão também, que também ele cobra, né? E eu vou mostrar para vocês o estilo que o Enem gosta de cobrar. Essa parte aí das medidas de dispersão, onde o foco maior nele, do Enem, nosso vestibular, é nas medidas de tendência central. Como eu já disse, não tem como. Vocês estão aí me vendo aí falando. Com certeza que na escola o professor fala, gente, tua média tá baixa, tua média tá 8, tu já tá passado. Então, a gente vê muito falar sobre isso aí. Beleza? Aguardo vocês aí próxima semana. Forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.